Olá pessoal, estamos a começar mais uma aula no canal. Nesta aula vamos aprender a usar o mouse. Para algumas pessoas que estão no nível avançado, esta aula será insignificante. No entanto, para aquelas pessoas que estão a começar agora no mundo da informática, esta aula vai ser muito importante para o dia a dia delas. Por quê? Porque há muita gente que não sabe usar o mouse corretamente. Então, se você se enquadra neste grupo de pessoas que está a começar agora a usar o computador, e convido para acompanhar-me neste vídeo até ao fim. Então, sendo assim, vamos de imediato para a aula. Então, para o seu conhecimento, a nossa aula está dividida em duas partes. Temos a parte 1, onde trataremos sobre aspectos teóricos de mouse. E na segunda parte, vamos colocar em prática tudo aquilo que nós tratamos de forma teórica na parte 1. Ok? Então, comecemos. Primeiro, o que é mouse? Mouse em inglês, ou simplesmente rato em português, é um periférico de entrada que nos permite manusear os objetos ou elementos que se encontram no computador. Quando eu falo sobre elementos, estou a falar sobre ícones de computador, ícones de pastas, ícones de documentos, ícones de atalhos e etc. Então, o mouse tem como principal função movimentar o cursor ou simplesmente ponteiro, ok? Mas tem outras funções, como por exemplo, realizar clique, um clique simples, realizar um duplo clique, que é mais complexo. Tem outra função de arrastar, selecionar, depois largar um objeto que foi arrastado de um lugar para o outro. Na sequência, vamos conhecer as partes que formam o mouse. Então, o mouse, para quem nunca viu o mouse, esta figura aqui representa um mouse comum que nós podemos encontrar em qualquer parte do mundo. Então, o mouse é formado por botão esquerdo, botão direito e, por fim, temos o botão de rolagem ou simplesmente scroll. Então, muita gente chama esta roda aqui como roda, não é? Roda ou botão de rolagem, mas em inglês chama-se scroll, ok? Então, falamos de mouse quando estamos perante a um computador. Normalmente, quando estamos perante a um computador desktop, isto é, um computador de mesa. Então, falamos de mouse externo, ok? Então, por exemplo, aqui, eu estou aqui a usar este mouse. Está aqui. Então, existem vários tipos de mouse. Está aqui. Então, um mouse normal é este aqui. Então, quando o mouse está conectado, ele apresenta uma luz. Então, ao apresentar uma luz, significa que, neste momento, o nosso mouse está em funcionamento, ok? Mas, para as pessoas que estão a usar laptop, isto é, computador portátil, não usa o mouse normal, mas sim usa o touchpad. Isto aqui chama-se touchpad. Então, o touchpad vai substituir o mouse num computador
portátil. Então, observemos só. Então, todas as partes que eu mostrei aqui sobre um mouse normal também estão aqui no touchpad. Observemos. Temos aqui o botão esquerdo, temos o botão direito e, por fim, temos também aqui o botão de rolagem, não é? Nesta parte aqui. Esta parte aqui, que é touch, funciona como botão de rolagem. Para além de funcionar como botão de rolagem, também aqui no touch funciona como botão esquerdo. Às vezes, ok? Podemos usar como botão esquerdo, ok? Dependendo da marca do laptop. Existem algumas marcas que esta parte não funciona como botão esquerdo. Realço esta parte aí, não é? Realço esta nota, não é? Para alguns computadores, para alguns laptops, essa parte de touch não funciona como botão esquerdo, ok? Mas para alguns funciona como botão esquerdo e botão direito ao mesmo tempo, ok? Então que fique bem claro isso. Então, continuando aqui, depois de apresentarmos as partes que compõem o mouse, agora é a vez de falarmos sobre as funções de cada botão. Então, observemos, o botão esquerdo tem várias funções, a saber, temos aqui abrir, então o botão esquerdo é usado para abrir, arrastar, selecionar objetos e executar algumas funções específicas, ok? E depois temos o botão direito. O botão direito simplesmente é usado para exibir o menu de opções ou a lista de opções quando este é acionado em qualquer parte da tela, ok? E por fim temos o botão de rolagem. Então o botão de rolagem é usado para rolar telas, isto é, navegar na tela. Então com o botão de rolagem nós podemos deslocar de um ponto para outro. Por exemplo, num documento normal, por exemplo, um documento que tenha 40 páginas. Então, nós podemos sair da página 1 até a página 40 usando esta roda aqui, descendo. Ok? E também podemos realizar um movimento inverso. Então, saindo da página 40 até a página 1 por meio do botão de rolagem. Então, para além desta função de navegação, o botão de rolagem também é utilizado para aumentar o zoom quando estamos num documento, assim como aumentar o tamanho de ícones quando estamos no ambiente de trabalho. Ok? Então, estas são algumas funções que o botão de rolagem apresenta no dia a dia, ok? Então, a seguir, vamos conhecer o modo correto de segurar o mouse. Então, há muita gente que não sabe como segurar o mouse. Há muita gente que abraça o mouse, usa o mouse com todos os dedos, com toda a mão assim, abraçar assim. Não. Existem dedos indicados para segurar o mouse, que são 3. Então, temos o indicador, a seguir temos aqui o médio e o dedo anelar. Então, são 3 dedos que nós usamos para segurar o mouse, ok? Então, esses dois aqui só servem como suporte. Esses
servem como suporte, ok? Então, nós podemos segurar o mouse com estes 2 dedos ou com os 3. Percebe? Por que disso? Porque, como eu disse há pouco tempo, algumas pessoas seguram o mouse com toda a mão, assim. Abraçam o mouse, assim. Então, na hora de usar o mouse, encontra algumas dificuldades, ok? Então, conhecer o modo correto de segurar o mouse é muito importante para nós conseguirmos trabalhar com o mouse de forma leve, ok? Para além desta parte, também há aquele momento em que nós seguramos o mouse com secagem, como se estivéssemos a treinar o Kung Fu. Não, não precisamos segurar o mouse como se estivéssemos a treinar o Kung Fu. Seguremos o nosso mouse com muita leveza, com muita tranquilidade. Respiremos fundo e vamos relaxar. Não há necessidade para segurarmos o mouse com secagem. Não, não precisamos disso. Ok? Simplesmente relaxemos e seguremos o nosso mouse de forma leve e tranquila. Ok? Então, vamos prosseguir. Então, como você pode ver aqui, esta imagem, não é? Como ilustra esta imagem, esta é a forma correta de segurar o mouse, ok? Então, se você tiver o suporte, melhor ainda. Então, suporte esta superfície aqui. Então, se você não tiver essa superfície para movimentar o seu mouse, você pode usar um caderno ou mesmo uma agenda como esta. Você pode usar uma agenda como esta para usar o seu mouse, ok? No dia a dia. Para quê? Para quê ou por quê? Porque o mouse gosta de um espaço, de uma superfície lisa, ok? Então, se estiver numa superfície rugosa, vai te trazer muitas dificuldades no dia a dia, ok? Então, é preciso ter em conta a estes aspectos, ok? Então, vamos prosseguir. A seguir, vamos conhecer as funções de algumas operações do botão esquerdo. Então, temos o caso do clique. Como fazer o clique? Então, para fazer o clique, precisamos pressionar com o dedo no botão esquerdo. Então, eu levo o dedo aqui, o indicador, vou aqui no botão esquerdo e vou clicar. Tá vendo? Se eu clicar aqui, o meu slide vai movimentar com o dedo indicador. Então, qual é a função? O clique é utilizado para selecionar ou abrir um objeto, ok? Na sequência temos o duplo clique, então que são 2 cliques rápidos. Então, como fazer? Realizamos 2 cliques rápidos sobre o botão esquerdo, sem mover o mouse. Então, clicamos 2 vezes aqui no botão esquerdo, sem movimentar o mouse, sem mover o mouse, ok? Qual é a função? O duplo clique é utilizado para abrir uma pasta, um documento ou mesmo abrir um programa por meio do ícone. E por fim temos o clicar e arrastar. Como é realizado esta função? O clicar e arrastar é utilizado da seguinte forma. Mantemos pressionados o botão esquerdo enquanto movemos o mouse. Então eu clico, depois pressiono, ok? Enquanto eu movo o meu mouse para a direção, para o local onde eu quero que aquele objeto esteja. Função. O clicar e arrastar é utilizado para mover objetos ou elementos no computador. Então, sempre que eu quiser mover uma pasta de um ponto, de um local para outro, eu devo usar o clicar e arrastar. Então, clico, seguro, depois arrasto. Vou colar em outro lugar, ok? Colar ou largar. Então, sendo assim, fechamos a parte
1 da nossa aula. A seguir, vamos mostrar na prática como que é isto, ok? Então, vou aqui no ambiente de trabalho. Primeiro, o que é ambiente de trabalho? Ambiente de trabalho é a primeira tela, é o primeiro ecrã que o usuário tem acesso depois de ligar o computador, a seguir colocar a senha. Na sequência, o usuário tem acesso a esta tela aqui. Chama-se ambiente de trabalho ou simplesmente desktop, em inglês, ok? Então, aqui no desktop, encontramos ícones. Então, ícone é uma imagem gráfica para representar uma pasta, um programa ou um documento, ok? Então, compare o ambiente de trabalho à sua mesa de trabalho no dia a dia. Então, o que nós encontramos numa mesa de trabalho? Encontramos um caderno, uma agenda, encontramos um computador, encontramos todo o material que facilita o nosso trabalho. Então, aqui também não é diferente. Então, ambiente de trabalho é o nosso dia a dia, ok? Não temos como fugir dele, ok? Então, primeiro vamos tratar do botão esquerdo. Como que nós podemos trabalhar com o botão esquerdo? Então, primeiro, dissemos que o botão esquerdo permite-nos clicar. Então, quando eu digo clicar, é o mesmo que selecionar. Então, para selecionarmos um objeto, eu seguro meu mouse, repare só, estou a segurar, o cursor já está aqui a movimentar. Então, seguro, vou aqui no objeto, tá vendo? Neste ícone, dou um clique. Não está selecionado, repare só, não está ainda selecionado. Então, vou aqui, dou um clique, está aí. Marquei, tá vendo? Quando aparece esta área translúcida, esta área marcada a cor azul, significa que aquele objeto, aquele ícone já está selecionado. Saio, vou para aqui, faço o mesmo, dou um clique, tá vendo? Vou aqui, clico. Vou na pasta, também dou um clique. Tá perceber? Então, este é um clique realizado por meio deste dedo indicador, ok? Outra coisa que eu posso fazer com o botão esquerdo do mouse é abrir. Então, para abrir este ícone aqui, eu vou nele, depois clico 2 vezes. Tá vendo? 2 vezes. Um duplo clique. Muito rápido, assim. Tá vendo? Abrir. Então, para além de abrir, o botão esquerdo também nos permite fechar a janela. Então, eu vou aqui, tá vendo? No X, e dou um clique. Fecho a janela. Duplo clique, abro, clique, fecho. Com o botão esquerdo. Então, se eu for aqui na lixeira, posso também abrir a lixeira. Então, vou aqui na lixeira, dou um duplo clique e automaticamente vai abrir a lixeira. Ok? Então, aqui eu posso recuperar os arquivos que talvez eliminei por acidente. Então, já recuperei. Posso voltar aqui no X e clico, fecho. Então, estou a fechar usando o botão esquerdo, ok? Para além de selecionar elemento a elemento, o botão esquerdo também nos permite selecionar todos os itens que se encontram numa janela ou no ambiente de trabalho. De que forma? Usando aquela função, aquela operação, clicar e arrastar. Então, repare só, eu vou aqui, clico, não é? Depois arrasto, você está vendo? Arrasto. Até lá. Repare, eu consigo selecionar todos os itens que se encontram no ambiente de trabalho por meio do clicar e arrastar. Ok? Também posso começar de cima para baixo. Clico aqui, assim.
Seleciono tudo. É? Então, por meio, tudo isto está a acontecer através do clicar e arrastar. Ok? Então, estas são algumas funções, na prática, são algumas funções do botão esquerdo. Algumas funções do botão esquerdo. Ok? Para além de abrir, eu também posso usar o botão esquerdo para mover, não é? Mover os ficheiros, mover ícones, não é? Por exemplo, eu quero mover este ícone do computador para este local. Posso usar o botão esquerdo. Observe, vou aqui, clico, depois seguro, ok? Arrasto para o lado direito, chego aqui e deixo. Tá vendo? Faço o mesmo, clico, arrasto para aqui, largo. Clico, largo, tá vendo? Estou a usar o botão esquerdo, ok? Posso devolver fazendo o mesmo. Clico, arrasto, deixo lá para o lado esquerdo. Clico, arrasto, clico, arrasto e largo. E por fim, clico, arrasto e largo. Já está. Então, toda esta atividade estou a conseguir realizar por meio do clicar e arrastar através do botão esquerdo, ok? Botão direito, o que faz? O botão direito simplesmente vai exibir o menu de opções. É a única função de exibir o menu de opções, ok? Então, por exemplo, eu vou aqui numa área livre, num espaço livre aqui. Chego aqui, clico com o esquerdo. Agora não vou clicar com o botão, não vou clicar com o botão esquerdo. Vou clicar com o botão direito. Então, vou aqui, dou um clique com o botão direito. Repare, quando eu clico com o botão esquerdo numa zona vazia, não acontece nada. Está aqui, estou a clicar, não está acontecendo nada. Não acontece nada. Então, só acontece num lugar onde está ocupado, num lugar onde tem item. Ok? Então, quando aparecem opções, significa que eu usei o botão direito do mouse. Então, vou aqui, dou um clique com o botão direito do mouse e automaticamente ele vai exibir uma lista de opções. Então, repare só. Exibindo a lista de opções, eu posso aqui escolher a função que eu quero executar. Por exemplo, posso criar uma pasta, tá vendo? Vou aqui no New, crio uma pasta aqui. Por exemplo, escrevo aqui mouse. Está aí. Clico fora. Já criei uma pasta. Posso clicar e arrastar. Tudo isso usando a mistura, né? Usei o botão direito e o botão esquerdo ao mesmo tempo. Ok? Posso clicar com o botão direito do mouse e depois escolher ir para as configurações da tela. Então, clicando aqui com o esquerdo, posso vir aqui aumentar o brilho e diminuir, tá ver? Usando o botão esquerdo. Tá a perceber? Então, o botão esquerdo tem muitas funções no nosso dia a dia. Ok? E a seguir vamos aprender a usar o botão de rolagem para rolar a nossa tela. Ok? Então, por exemplo, aqui no ambiente de trabalho, nós podemos aumentar o tamanho destes ícones que estão aqui no ambiente de trabalho. Observe só. Combinando com outra tecla. Eu vou combinar com a tecla Ctrl, né? Pressiono a tecla Ctrl enquanto estou a girar a bola.
girar aqui a roda. Então, repare, vou girando, tá vendo? Estou a diminuir. Quando eu giro para frente assim, estou a aumentar o tamanho de ícone. Repare, se eu estou a reduzir para cima, aumento, tá vendo? Tudo isto usando esta roda aqui, ok? Então, quando eu estou dentro de um documento, por exemplo, aqui no Word, repare, quando estou aqui no Word também tem esta função. Aliás, aqui no Word tem duas funções. Observe só. Ele vai aumentar o zoom, consegue ou me permite aumentar o zoom, assim como deslocar de uma página para outra. Observe, primeiro vamos aumentar o zoom. Então, pressiono a tecla Ctrl, depois vou fazendo isso aqui. Repare, estou a reduzir. Assim, aumento, tá vendo? Reduzo, aumento, reduzo, tá vendo? Segurando a tecla Ctrl, Ctrl, depois scroll, Ctrl scroll, Ctrl scroll, ok? Então, a segunda função é deslocar de uma página para outra. Então, por exemplo, eu aqui estou na página 6, quero ir até a página 1. Então, posso usar a roda, fazendo isto aqui, até a página 1. Repare. Observe. Cheguei na página 1. Também posso voltar para a página onde eu estava, que é a página 6. Fazendo isso aqui. Até a página 6. Parei. Está a perceber? Em condições normais, sem usar o botão de rolagem, eu usaria esta barra de deslocamento, clicando com o botão esquerdo, assim, tá vendo? Para sair de uma página para outra, tá a perceber? Então, esta é a grande vantagem de usar o mouse, é a grande vantagem de usar o botão de rolagem no dia a dia. Facilita bastante, ok? Então, basicamente é isso sobre como usar o mouse no dia a dia. Espero que este vídeo lhe seja útil no seu dia a dia. Espero que você tenha entendido este passo a passo todo que nós percorremos até aqui. Sendo assim, eu lhe peço para deixar o seu like no vídeo, inscrever-se no canal, partilhar o vídeo com mais pessoas e não se esquecendo de deixar o seu feedback abaixo deste mesmo vídeo. Sendo assim, me despeço com a promessa de nos vermos no próximo vídeo. Tchau, tchau e até a próxima.